Giorgia Meloni, que tem opiniões bastante polêmicas, é a grande favorita para assumir o cargo de primeira-ministra na Itália. Ela é considerada pela imprensa como uma liderança pós-fascista e tem algumas políticas bastante fortes relacionadas, por exemplo, à anti-imigração, relacionadas, por exemplo, ao movimento LGBTQ e a mais, e também relacionado ao aumento dos gastos públicos em época de recuperação econômica, enquanto a Itália está com 2,7 trilhões em relação à sua dívida pública, isso representa mais de 150% do PIB. Isso pode representar uma ruptura bastante intensa com a União Europeia. Ao mesmo tempo, temos notícias importantes a respeito de referendos que vem acontecendo ali na Ucrânia, tá? Começou no dia de hoje a Rússia, ela liberou, né, parte da população para fazer a votação, só que enquanto a Rússia diz nas suas pesquisas de opiniões que 97% da população quer pertencer à Rússia, a Ucrânia diz que as pessoas estão sendo obrigadas a irem votar. Quem que tem razão e qual vai ser a consequência? Inclusive a Ucrânia reconquistou alguns territórios. Para finalizar também, hoje a ONU declarou que depois de meses de investigação, segundo a ONU, ocorreram sim crimes de guerra dentro do território ucraniano. O que isso representa? O próprio Sergei Lavrov, que participou de uma reunião do Conselho de Segurança, abandonou a reunião depois de ter criticado bastante os ucranianos e o mundo ocidental. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, né, sou candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo e eu conto muito com o seu apoio, hein? Falta, pouco mais de uma semaninha aí, né? Para que você, de maneira orgânica, compartilhe os meus conteúdos. E se você gosta de mim, pessoal, me segue nas minhas redes, tá? Vai ser super importante. Não estou usando fundo eleitoral, tenho propostas muito pautadas em educação, em segurança pública. Acho que vai ser interessante para você, tá? E esse papo aí de convencimento vale muito mais do que essas campanhas milionárias, né? Tem gente que gastou 3,2 milhões em campanha, galera. Pelo amor de Deus, hein? Tá? Do dinheiro público, do seu dinheiro, tá? Para ficar distribuindo santinho. Enfim, acho que o boca a boca ele vale muito mais e eu quero que você me ajude nessa proposta. Tamo junto? Então, ó, bora lá pro vídeo. Bom, a gente teve, né, notícias importantes aí relacionadas, então, à própria questão da Giorgia Meloni. A gente vai ter uma votação nesse final de semana. A Giorgia Meloni, ela já teve um passado um pouco mais radical, digamos assim. Ela já fez elogios bastante fortes a Benito Mussolini. O partido dela, que foi fundado em 2012, vem com uma certa orientação, segundo a mídia, pós-fascista, né, um partido mais de uma direita bem mais nacionalista. Lembrando que ela fez elogios, mas não elogios, né, ao que ele fez em relação à violência, mas sim muito à sua política econômica, de crescimento econômico e tal. E ela tem alianças hoje com Matteo Salvini e com Silvio Berlusconi. Somando a votação, possivelmente deve dar uns 40%. O que, segundo as pesquisas indicam, claro, o que vai fazer com que ela consiga formar maioria, juntando outros partidos, claro, para se eleger como primeira-ministra. Para vocês terem uma ideia da ascensão do seu partido, o partido foi fundado em 2012, o partido, né, conseguiu mais ou menos 4,6% nas últimas eleições, e agora só o partido dela está com mais ou menos 25%, ou seja, um crescimento bastante forte, né? A população italiana está querendo alguma coisa. A situação na Itália está grave há bastante tempo. Poxa, falei para vocês, né, no início do vídeo, a gente tem hoje a Itália com a segunda maior dívida pública em relação ao PIB, só perde da Grécia, 150%, e também 2,7 trilhões de euros de dívida pública. Galera, é muita coisa. Isso aumenta os juros, reduz o poder de pagamento de programas sociais. A Itália é um país que vem envelhecendo também, né? Chama de o inverno europeu. Inclusive, é uma das coisas que ela pretende combater, aumentar a taxa de natalidade na Itália, né? É um país mais velho, é um país onde os custos eles são muito elevados, está passando por um processo de desindustrialização, desconcentração das atividades, e está numa estagnação econômica muito importante. Ao mesmo tempo, a população vê grande parte dos imigrantes chegando na Itália, aí começa até aquela contestação, a culpa é do imigrante, o desemprego, aumento da violência, essas coisas. E a Giorgia Meloni, ela conseguiu muito focar nessas questões para ganhar o eleitorado. Ela fala muito, por exemplo, em questão de combate à violência. O lema que ela tem, né, é Deus, país e família. Ou seja, utilizando de pautas bastante conservadoras para aumentar, para angariar mais popularidade. O Silvio Berlusconi, que é um dos seus grandes apoiadores, disse recentemente aí, no dia de ontem, para falar a verdade, sobre o Putin. Falou, poxa, a gente tem que fazer uma aliança mais forte com o Putin.
O Putin, tudo que ele fez, na verdade, na Ucrânia, foi só para tirar aquele governo do Zelensky e colocar pessoas decentes no lugar. E, aliás, ele disse que não entende por que o Putin não foi para Kiev logo de uma vez, né? Que ficou muito lento ali o processo e que isso foi uma falha dele. Diz ele que ele considera o Putin como se fosse uma espécie de irmão mais novo, tá? Ou seja, a Giorgia Meloni, ela vai querer sair da União Europeia? Muito possivelmente não, tá? Só que algumas coisas podem colocar em risco o bloco. Quais, professor? Primeiro, houve um fundo da pandemia de 200 bilhões de euros em recuperação econômica para os países que sofreram. A Itália, talvez vocês se lembrem, lá no início da pandemia, que foi um dos países que mais sofreu, né? Então recebeu uma fatia bem grande também. Quando era o Mário Draghi o primeiro-ministro, ele recebeu todos esses valores e ele prometeu fazer algumas políticas, porque assim, a União Europeia emprestou, só que você vai ter que adotar algumas políticas de responsabilidade fiscal. Então manter uma dívida controlada, tal, né? Então ele reduziu um pouco os gastos públicos para conseguir pagar essa dívida frente à União Europeia. A Giorgia Meloni tem planos ousados para a economia. Ela, por exemplo, quer aumentar a pensão e a aposentadoria de todos ali. Ela anunciou, por exemplo, uma política anti-imigração que vai gerar alguns custos para os cofres públicos. Ela propõe uma revisão no sistema tributário, onde vai ter um imposto único para a pessoa física, e esse imposto vai ser menor do que é o cobrado hoje. Então, possivelmente, vai representar gastos próximos ali, pessoal, de 50 bilhões de euros, e algumas outras políticas que aumentam os gastos públicos. Se ela pretende fazer isso reduzindo os impostos, isso pode gerar um déficit fiscal ainda maior, tá? Se bem que, por outro lado, aquece a economia, as pessoas consomem mais, tal, né? Tem que ver quais estudos, o que na prática vai acontecer. Mas a União Europeia está vendo com bastante preocupação. Será que ela vai continuar pagando esses 200, na verdade parte, né? Desses 200 bilhões que foram arrecadados pela própria União Europeia? Hoje ela não diz mais que quer separar do bloco. Já disse no passado. Hoje em dia pretende continuar, mas com muito mais autonomia da Itália do que da União Europeia. Lembrando que a União Europeia, ela nem funciona quase hoje como um bloco econômico. É como se fosse um bloco político, um mega país, né? A União Europeia tem o poder executivo, que é o presidente, né, da União Europeia, tem o Parlamento Europeu, tem o Poder Judiciário Europeu. Existe toda uma confluência que funciona mais ou menos da ideia, como se a União Europeia fosse o país e cada país mesmo fosse um estado que pertence a esse país chamado de União Europeia. E isso vem desagradando bastante a alguns países. Vídeo Reino Unido, acabou de sair, né, o Brexit. Eu lembro de uma frase que o Nigel Farage falou, né, que é um dos grandes parlamentares contrários à presença do Reino Unido da União Europeia. Fala assim, ó, vocês têm que ter bem claro na cabeça. Nós não odiamos a Europa, nós odiamos a União Europeia. Meus antepassados votaram num bloco econômico, não num exército único, num parlamento nacional único, enfim, né? Então essa é a ideia. A Giorgia Meloni também parte dessa premissa de maior autonomia dos países frente ao bloco europeu. Então, com certeza, é uma eleição super importante. A Itália é uma referência econômica e que pode alterar os rumos da própria União Europeia. Ok? Hoje tivemos também o início dos referendos. Os referendos nos territórios ocupados pelos russos, que vão de sexta-feira até terça-feira. Enquanto está acontecendo os referendos, a Ucrânia anuncia a reconquista de uma cidade e de alguns outros territórios na porção de Donetsk. Em tese, galera, quando for confirmado o resultado dos referendos, e muito possivelmente deve dar, já vou explicar para vocês o porquê, uma vitória aos russos, se a Ucrânia atacar, vai ter algum tipo de retaliação, um ataque nuclear. O Putin falou sobre isso, Medvedev falou sobre isso, e deve ser o que vai ocorrer, né? Bom, esses referendos acontecendo, a Ucrânia disse que não tem legitimidade nenhuma, porque não tem observadores internacionais, porque a Constituição ucraniana não permite referendos de independência dentro do seu próprio território, e a Ucrânia considera, claro, que esses territórios são ucranianos, e que também estão sendo feitos sob ocupação militar. Segundo o governador de algumas regiões da própria Ucrânia, esses referendos que estão acontecendo, eles estão sendo convocados, obrigando a população a votar com militares pegando essas pessoas. E aí, obviamente, a gente não sabe exatamente qual vai ser o tipo de apuração que vai acontecer. Será que os votos vão ser contabilizados direitinho? Será que eles vão dar uma jogada fora dos votos que forem contra a aprovação do território, da anexação do território à Rússia? Não se sabe. Enquanto isso, a Rússia anuncia por pesquisas que aconteceram que cerca de 97% da população quer pertencer à Rússia, quer fazer a anexação do território. Que nem eu disse, a votação ela vai até terça-feira. A gente deve ter a apuração dos resultados
E o anúncio desses resultados, pelo menos, vai, semana que vem, talvez daqui 2 semanas no máximo, aí estourando, né? Até fazer a contabilização dos votos e tal. Mas, a partir do momento que for contabilizado, o Putin falou que vai reconhecer o resultado dos referendos e que vai defender esses territórios com armamento nuclear. Ou seja, e aí, quando eu falo, professor, mas se ele soltar uma arma nuclear vai explodir o mundo. Calma, né? Porque, não que seja menos mal, claro, mas existem armas nucleares táticas, que a gente chama. Elas são armas que atuam mais na localidade, causam prejuízos, radiação, enfim, tudo que a gente sabe. Mas eles são mais locais, tá? Não que a Rússia não tenha armas de outro tipo, mas muito possivelmente o que deve acontecer se a Rússia ousar a usar esse tipo de armamento deve ser essas armas nucleares táticas que causam um impacto um pouco menor dentro da geopolítica mundial, tá bom? O que você pensa, galera? O que vai rolar nos referendos? Os territórios vão ser reanexados à Rússia com cerca de 97% da população ou não? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, hoje a ONU ela liberou uma pesquisa feita aí há meses. Foram visitadas uma série de cidades, consultada uma série de pessoas, tal, segundo a ONU, claro. E nisso foi provado que sim, de fato, houve crimes de guerra que foram praticados no território ucraniano. Talvez as duas principais referências sejam na região de Bucha, que lembra aquela regiãozinha próxima de Kiev e tal, né? Que quando o Zelensky reconquistou, ele mostrou todos aqueles corpos jogados nas ruas, tal. E mais recentemente, mais próximo de Donbás, que é a região de Izium, a cidade de Izium, que existiam valas comuns, jogos ali, corpos jogados, com as mãos amarradas, cobertas ali, né? Enfim. Houve também alguns casos de violência sexual, não posso falar sexual, né? Na Rússia, e na Ucrânia, perdão, e isso coloca em risco a própria existência da Rússia na ONU. A gente tem uma carta da ONU que pede pelo respeito à democracia, aos direitos humanos, etc. Tal. Pô, se a ONU confirmou isso, e de novo, né, a interpretação da ONU sobre o fato que existiram desrespeito aos direitos humanos, crimes de guerra que aconteceram em uma série de territórios, isso pode fazer, no mínimo, com que mais sanções sejam aplicadas à Rússia por parte da União Europeia, Estados Unidos, tal. Em última instância, isso pode acabar representando até, por que não, uma suspensão ou até mesmo uma expulsão da Rússia da ONU. Hoje, por exemplo, rolou, né, o Conselho de Segurança Permanente da ONU e o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, fez um discurso. Fez um discurso assim bastante inflamado, falando que o Ocidente é extremamente hipócrita, que tudo o que está acontecendo é porque deixaram a Ucrânia virar um país de nazista, né, na região, e que ele está defendendo os russos que viviam em Donbás e em outras regiões. Tá? Isso é o discurso do Lavrov. Isso faz com que a Rússia fosse obrigada a tomar algum tipo de atitude. E por isso que ela fez. Inclusive falou, não nessa fala, mas falou no dia, faz uns 2 dias aí, que o que ele está fazendo hoje deveria ter sido feito há pelo menos 8 anos. Há pelo menos 8 anos, se referindo à época do Euromaidan, as manifestações na Crimeia e tudo tal, tá? Bom, depois dessa fala, ele abandonou o Conselho de Segurança, alegando que todo mundo ali estava contra a Rússia, que o Ocidente quer boicotar os russos. O Putin já falou isso também, né? Que desde a época da União Soviética queriam fragmentar a União Soviética, agora pós-Rússia, anos 2000, quando começou a crescer geopoliticamente também. Os Estados Unidos, o mundo ocidental, faz uma série de revoluções coloridas espalhadas pela Ásia em prol de governos pró-Estados Unidos e contra os russos. E aí, pessoal, será que vai ter algum tipo de consequência essa condenação da ONU? Em última instância, a Rússia pode ser expulsa da Organização das Nações Unidas? Deixa aí nos comentários. Quero saber a sua opinião. Se vocês curtiram o vídeo, pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal e tamo junto. Beijos, abraços e tchau, tchau.